Nós conseguimos chegar aonde o jornalismo tradicional não chega. Porque é uma outra visão e é uma visão de quem está dentro, é uma visão de dentro para fora. Isso, a gente faz ponte entre as histórias. Nossa missão é essa, de preencher as lacunas na grande imprensa, né, que tem de informação na grande imprensa sobre as periferias. Talento, sensibilidade e entrega são elementos essenciais para registrar o dia a dia das comunidades. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são mais de 10 milhões de pessoas morando nas periferias do Brasil. É um grande público, consumidor e com interesses específicos. Para entender melhor essas necessidades, profissionais se dedicam a reportar o dia a dia das comunidades. Iniciativas surgem em diversos estados. De Poços de Caldas, eu conversei com profissionais de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Bora conferir? Primeiramente, fomos até a capital de São Paulo, onde está a jornalista Cíntia Gomes, do site de notícias Agência Mural. Cíntia é diretora institucional, cofundadora e correspondente desde 2010. Tudo começou quando o jornalista Bruno Garcês, na época correspondente da BBC de Londres, ofereceu uma oficina de jornalismo cidadão para cerca de 60 jovens estudantes de jornalismo e moradores das periferias da cidade de São Paulo. Depois disso, cerca de 20 jovens, junto à editoria de treinamento da Folha de São Paulo, lançaram o blog Mural, hospedado no site da Folha, em que eles produziam notícias sobre as periferias. Seguiu uma linha editorial que é até hoje na agência Mural. A gente não fala sobre violência nem sobre assistencialismo, que são temas que a gente observou durante as oficinas, que era o que mais a gente encontrava nos jornais, na mídia tradicional como um todo. Então, um dos temas que a gente optou em não falar, porque já se falava demais, eram esses. E a nossa missão era desconstruir estereótipos e contar outras histórias dos moradores, das periferias, ouvi-los mais. Os moradores são a nossa principal fonte. O site da Agência Mural é um dos mais acessados do país, sendo que só nesse ano teve mais de 1 milhão de visualizações em suas notícias. Não é a questão de comunidade, né? A gente cobre as periferias como um todo, né? Desde educação, desde saúde, transporte, esporte, enfim, todos os temas, claro, com exceção de violência, né? E assistencialismo. Mas é importante, né? A nossa missão é essa, de preencher as lacunas na grande imprensa, né, que tem de informação na grande imprensa sobre as periferias, e desconstruir os estereótipos também que existem sobre esses lugares, de que ali só existe coisa ruim, que está mais pro lado pessoas excluídas, carentes, que se usam muito esse termo carente, a gente até não concorda em utilizá-lo, porque não é essa a questão. Outra história que merece ser contada vem do sul do estado de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, vive a jornalista Jéssica Balbino, do blog Margens, iniciativa que se dedica a destacar a literatura de mulheres das periferias. Eu nasci, cresci e vivo até hoje na periferia de Poços de Caldas, na mesma casa e tudo mais. Então eu sempre fui muito atravessada e muito marcada por todas as questões que são referentes à periferia, ao estilo de vida que é marginalizado e tudo mais. Então, quando eu entrei no mestrado, em 2013, eu entrei já para pesquisar literatura periférica. Era uma vontade que eu tinha. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu entendi que eu precisava sistematizar os dados que eu estava colhendo. E que contar com rede social, tipo Facebook e tudo mais, não dava. Os posts às vezes eram denunciados, caía post, eu ficava sem ter recolhido todos os dados ainda. Como a minha ideia no mestrado foi fazer um mapeamento de quem eram e quem são, na verdade, né, as mulheres que fazem literatura periférica no Brasil, eu precisava hospedar isso. E daí eu criei o blog, e aí em maio de 2015 ele foi para o ar e ele ficou 6 meses aberto para esse mapeamento. Só que depois que
que eu concluí, eu falei, bom, eu já estou com o domínio comprado, com tudo pronto, eu vou manter o blog. O blog Margens começou com uma reportagem de 360 graus sobre literatura marginal periférica, com foco na produção feminina. Então essa ressignificação a partir da literatura, né, essa ressignificação do cotidiano pela arte, pela literatura, por estas vozes que são uma polifonia, né, são muitas vozes também, não é uma única voz, não é um bloco monolítico de mulheres periféricas, elas são super diversas, super plurais e tudo mais. Então essa polifonia de vozes eu acho que é o grande barato, eu acho que é a grande sacada. É você também quebrar o mito da história única, como fala Chimamanda, né? Tipo, porque a gente tem uma hegemonia midiática, né? Então a gente só ouve o que está sendo dito em veículos que são oficiais ou tradicionais e tudo mais. E aí quando você ouve uma outra voz que decide disso tudo, isso é muito provocativo. E eu acho que é importante justamente por isso. Porque é uma outra visão e é uma visão de quem está dentro, é uma visão de dentro para fora. Da capital do Rio de Janeiro, vem mais um depoimento importante para compreendermos este universo. O jornalista e escritor Edu Carvalho é morador da Rocinha. É peça importante para a atividade jornalística da comunidade. Há 11 anos eu era um menino que falava da Rocinha para o Rio de Janeiro. E aí eu comecei a escrever no Globo, na época, na Folha, no Projeto Nexo. E aí eu virei um menino que falava do Rio de Janeiro para o Brasil. Tudo isso aconteceu porque o jornalista Edu Carvalho entrou nas redes sociais quando ainda tinha 11 anos de idade e ajudou a informar as pessoas o que estava acontecendo durante a pacificação da Rocinha em 2009. Os moradores não queriam se ver da forma que estavam ali sendo representados sempre com o filtro da violência. Imagina um lugar que hoje tem mais de 100 mil moradores. Essas pessoas, nem um terço delas estão ou são relacionadas à violência. O jornalista Edu não parou por aí. Lançou no mês de setembro de 2020 o livro Na Curva do S, Histórias da Rocinha, que relata histórias nesse tempo de pandemia. Eu recebi o convite da Todavia, a editora, e do André Conte, o meu editor. Eu estava trabalhando na CNN, estava fazendo ali a cobertura diária sobre a pandemia, então acabei por querer seguir uma outra linha, que era contar a pandemia a partir da ficção. Porque enquanto jornalista, e você sabe muito bem disso porque você é um comunicador, a gente conta história, né, João? Todos os dias, a gente faz ponte entre as histórias. Nós não somos a história, nós fazemos ponte entre elas. E não é nunca dar voz, é sempre dar visibilidade, né? Dar voz não existe. Nós não impomos nada a ninguém, nós não impomos o assunto, nós não impomos o debate nem o tema. E eu queria contar essas histórias do lado ficcional. O livro conta histórias que podem se passar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Vou tratar desse momento através dos personagens que para mim são tão familiares, particulares. E é isso. Na Curva do S, ele passa na Rocinha, mas ele fala de histórias que poderiam estar acontecendo em qualquer lugar do país. Eu acho que o sentimento une muito os personagens e os leitores. Ainda do Rio de Janeiro, vem o depoimento da Karen Mello, jornalista do Voz de Comunidades, que cobre o dia a dia das periferias da capital carioca. A ideia do jornal, né, que veio através do René, foi dentro da escola. O René, desde pequenininho, ele fazia um jornal dentro da escola, então ele teve um apoio das professoras, dos alunos, e aquele jornal foi circulando, e a partir daí ele começou a fazer para a comunidade. Com o passar do tempo, houve a invasão no Complexo do Alemão, eu acho que isso foi noticiado Brasil afora, e o René, ele começou a tuitar o que estava acontecendo, porque a grande mídia ela não conseguia chegar dentro do Complexo do Alemão naquele momento, e o René estava ali vivendo com a gente, então ele começou a narrar tudo o que estava acontecendo. Então o que a mídia dizia, a mídia tradicional dizia que estava acontecendo e não era verdade, ele desmentia aquela informação e passava a informação correta. A partir daí o jornal ficou muito conhecido,
Nós entregávamos jornais na porta dos moradores e com o tempo a gente também teve o site. Hoje a gente trabalha com um aplicativo do Voz das Comunidades. O jornal já tem 15 anos e só nas redes sociais somam mais de 270 mil seguidores e milhares de visualizações nas notícias compartilhadas. Nós conseguimos chegar aonde o jornalismo tradicional não chega. A gente consegue chegar na casa do morador, a gente consegue chegar em becos e vielas, a gente consegue pegar o fato que está acontecendo de verdade, porque é a nossa vivência. O que nós fazemos também é jornalismo, e é um jornalismo sério, sabe? A gente não está aqui para medir forças com o jornalismo tradicional, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Ponte entre fatos e histórias. O jornalismo é o mediador do diálogo social, a vitrine de múltiplas histórias, ferramenta que dá mais visibilidade a quem precisa ser visto e ouvido. O que seria das pessoas sem a comunicação? E o que seria das comunidades sem o jornalismo? Então eu sempre fui muito atravessada e muito marcada por todas as questões que são referentes à periferia. E não é nunca dar voz, é sempre dar visibilidade, né? A gente cobre as periferias como um todo, né? Desde educação, desde saúde, transporte, esporte. A gente está ali com o coração, corpo e alma com um objetivo, não só para informar, mas para resolver. Thank you.